A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar nossa lição de número 10 da nossa revista de adultos, que fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Na lição de número 10, o tema é a última defesa de Jó. O texto áureo está em Jó 31:4, que diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A verdade prática é que, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. O objetivo dessa lição é mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos, o estado passado de Jó com o presente, fazer um contraste, quando se tornara motivo de escárnio, e elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. O objetivo geral dessa lição é mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. E aqui nós estamos com foco em 3 capítulos, capítulo 29, 30 e 31. E esses 3 capítulos, eles têm um cenário bem interessante. O capítulo 29 de Jó, ele vem mostrando o que é necessário se ter para ser uma pessoa próspera, rica, ok? Ele mostra cada verso, né? Porque é tido como um livro poético, o livro de Jó. Cada verso do capítulo 29, ele traz uma especificação do que nós precisamos ter para sermos ricos, prósperos diante de Deus. Já o capítulo 30, ele vem mostrar, o capítulo 30, ele é interessante, ó. O capítulo 30, ele vem mostrar o sofrimento de Jesus, a paixão de Cristo e até a situação, o estado que estavam ali os soldados romanos, o povo que estava ali dizendo crucifica, crucifica, escarnecendo dele. Então, ó, capítulo 29 mostra pra gente os atributos de quem é rico, de quem é próspero. Capítulo 30 vem mostrar o sofrimento de Cristo e o estado daqueles que estavam escarnecendo dele. E o capítulo 31, ele fala sobre o pecado e a doutrina do pecado. Ele vem mostrar no capítulo 31 por que Jesus Cristo ressuscitou. Ó, que coisa linda, hein? Por que Jesus Cristo ressuscitou? Já vou adiantar, ele ressuscitou porque ele morreu inocente, ele não cometeu pecado algum aqui na terra, e ele triunfou sobre a morte porque ele venceu o pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus não recebeu esse salário porque ele não pecou. Então nós vamos aqui meditar um pouquinho nesses 3 capítulos do livro de Jó, começando pelo 29. Na nossa lição ali está do 1 ao 5, mas nós vamos ler alguns a mais aqui só para a gente sentir o gostinho do segredo das pessoas prósperas, ricas. Então Jó 29:1 ele fala, né? E Jó retomou as suas parábolas, dizendo... Agora nós vamos ver os sinais da riqueza de um homem que moralmente é respeitado nas praças por onde chega. Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias, primeiro atributo, hein? Em que Deus era o meu guardião. Primeira coisa, nós somos ricos quando somos guardados por Deus. Ó, tem riqueza maior do que ser guardado por Deus, do que estar descansando no seu esconderijo. A sombra do Onipotente está nos guardando, nos protegendo para que seta que voa de dia e de noite, peste e mortandade não chegue até nós. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Tem coisa melhor? Então um sinal de uma pessoa próspera, rica, é quando ela é guardada por Deus. E se você for lá, voltar um pouquinho, lá no primeiro capítulo de Jó,
primeiro capítulo de Jó. Se você voltar, Jó 1:10, que fala assim, ó: não puseste porventura, Satanás falando para Deus, não puseste porventura uma cerca viva em torno dele e de sua casa e de tudo quanto possui? Ou seja, o que ele está falando aqui? Satanás está falando que existe uma cerca de proteção ao redor de Jó. Ó, existe uma cerca de proteção ao redor de Jó. E de Jó ele está falando aqui, ó, no capítulo 29, verso 2, né? Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus era o meu guardião. Ou seja, quando ele tinha essa cerca de proteção, essa cerca viva que o protegia, que o livrava de todo mal. E essa cerca não deixava que Satanás tocasse nele, na sua família e nem nos seus bens. Então, sinal de riqueza, prosperidade. Então, nós vamos começar a ver que existem alguns segredos que são sinais na vida de uma pessoa de que nós somos ricos, que nós temos tesouros no céu. Jesus fala, né? Não ajuntais tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Então, se você ajuntar prata, ouro, bronze, se você ajuntar dinheiro, bens, propriedades, você vai ver que a traça e a ferrugem vai corroer. Agora, se você conseguir ajuntar a proteção de Deus, a cerca de Deus ao teu redor, isso são tesouros celestiais, que a traça e a ferrugem não corroem. Então o Jó está nos mostrando que verdadeiramente um homem, quando é rico, não é porque ele tem riquezas aqui na terra, mas é porque ele ajunta tesouros no céu. E nesse capítulo 29, cada versículo nós vamos ver um aspecto desse tesouro precioso celestial que Jó tinha na sua vida. Verso 3: quando a sua lâmpada resplandecia sobre a minha cabeça e com a sua luz caminhava na escuridão. Preste atenção, ó. Ele está falando, quando a sua lâmpada resplandecia sobre a minha cabeça. O que o salmista fala lá no Salmo 119? Vamos lá ver? Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. O salmista ele fala assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. De novo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ó, vou repetir, hein? Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha o que Jó fala, preste atenção. Quando a sua lâmpada resplandece sobre a minha cabeça. Opa! Ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora ele está falando assim, ó, quando a sua lâmpada resplandece sobre a minha cabeça, não sobre o pé. E com a sua luz caminhava na escuridão. Então você tem uma lâmpada que ilumina os teus pés, que vai ser luz para o seu caminho. Então, uma lâmpada que ilumina os pés e você tem uma lâmpada que ilumina, resplandece sobre a cabeça. Meu Deus, que confusão é essa? Lâmpada para os pés, lâmpada para a cabeça. E ele fala assim, ó, quando a sua lâmpada resplandece sobre a minha cabeça e com a sua luz caminhava na escuridão. Então eu tenho duas lâmpadas aqui. Duas. Uma para o pé, uma para a cabeça. Qual é a utilidade delas? Você poder caminhar. Então lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E essa lâmpada que está sobre a cabeça de Jó, ela também é uma luz para ele poder caminhar. Mas caminhar como? Pela escuridão. Então, o salmista fala, né, quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, ela é lâmpada para os meus pés, para que eu caminhe na presença dele. Porém, vai chegar no momento que a escuridão, o dia mau, vai se levantar sobre as nossas vidas. Vai chegar a escuridão, o dia mau.
E só essa lâmpada para os pés não adianta. É preciso algo mais. Eu já vou explicar, o Senhor Jesus explica isso. É preciso algo mais. O que é esse algo mais? Agora é a lâmpada sobre a minha cabeça. Porque é a lâmpada sobre a minha cabeça que vai fazer com que eu caminhe pela escuridão. Ó, que eu passe pelo vale de sombra da morte. Prestou atenção? Jó, ele teve a lâmpada sobre os seus pés a vida toda. Ele caminhando ali na palavra do Senhor, sendo dirigido pela palavra de Deus. Ele teve isso a vida toda. Só que agora chegou o dia mal de Jó. Chegou o dia mal, chegou o momento dele passar pelo vale da sombra da morte. O que ele precisa agora? Ele precisa da lâmpada sobre a cabeça, que é um outro sinal de tesouro celestial, de bênção celestial, de tesouro que ele guarda nas regiões celestiais, sobre a vida dele, que a traça e a ferrugem não corrói. Então, o que é essa lâmpada que resplandece sobre a sua cabeça? É o Espírito Santo de Deus. Então Jó estava falando que o Espírito Santo vinha sobre ele também. E ele era como uma lâmpada, uma luz que permitia que ele andasse pelo vale da sombra da morte. E agora Jó, ele está aqui andando pelo vale da sombra da morte. Só que está num momento de muita escuridão. E ele está lembrando, né? Quando a sua lâmpada resplandecia sobre a minha cabeça. E nós vamos ver que daqui a alguns capítulos, essa lâmpada vai resplandecer novamente sobre a cabeça dele. E ele vai sair vitorioso desse vale da sombra e da morte. Então eu tenho a palavra de Deus, que é luz para o seu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então quando você guarda a palavra no coração, você não peca contra o Senhor. E você vai andar em retidão na presença de Deus, ok? Agora, quando você tem a lâmpada resplandecendo sobre a sua cabeça, você vai ter uma capacitação sobrenatural para passar pelo vale da sombra da morte, para caminhar pela a escuridão. É isso que o nosso amigo Jó está nos ensinando através da palavra. Então tem muitas pessoas hoje que conhecem a palavra, conhecem Bíblia, estudam, são teólogos, têm bom conhecimento, mas não tem o poder do Espírito Santo resplandecendo sobre a sua cabeça. E quando entra no vale da sombra da morte, quando vem sobre dificuldades, quando passa por aflições, desfalecem. Não tem o poder, a luz resplandecente do Espírito Santo sobre a sua cabeça. Tem a palavra, está andando em retidão, está tudo certo, bonitinho, mas quando chega o dia mal, se mostra frouxo no dia da angústia. Se mostra frouxo no dia mal porque não tem a luz resplandecendo para que possa caminhar e atravessar o vale da sombra da morte. Então, mais um sinal aqui da prosperidade, da riqueza dos homens e mulheres de Deus, é quando o Espírito Santo, o poder, o revestimento de poder está sobre as nossas vidas, resplandecendo sobre a nossa cabeça, e assim nós podemos usar as revelações do Espírito Santo de Deus no meio das trevas. No meio das trevas. Tem pessoas que estão passando por momentos terríveis em sua vida. E quando Deus nos dá uma revelação, uma palavra de conhecimento, uma profecia, e nós entregamos para essa pessoa, quando nós temos essa luz resplandecente sobre a nossa cabeça, esse poder do Espírito Santo, essas pessoas são edificadas, são consoladas, são exortadas, elas saem do vale da sombra da morte através de uma palavra, através de uma revelação, através da luz do Espírito Santo que resplandece sobre as nossas vidas. Jó 29:3, mais um segredo aqui da prosperidade, da riqueza celestial. Quando a sua lâmpada o 3 é o que a gente acabou de ver, vamos para o 4. Quando vivia nos dias da minha juventude, quando a presença de Deus estava dentro da minha tenda. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos ricos quando nós temos a presença de Deus na nossa vida. E ele está falando o seguinte, assim, ó, quando nos dias da minha juventude. Por quê? Porque o apóstolo João, ele nos ensina lá na sua primeira carta, que existem 3 níveis de maturidade espiritual. Quando você aceita Jesus, você nasce de novo, você é uma criança na fé. Se alimenta de leitinho.
Aí ele fala que o segundo nível é quando você é jovem. Você se torna jovem quando você vence o maligno. Quando você vence o diabo, quando você vence o pecado, as tentações dessa vida. Você se torna jovem espiritualmente. Ou seja, jovem sois forte. O que Jó está nos ensinando? Ó, quando vivia nos dias da minha juventude, ou seja, quando ele venceu o pecado, quando ele se tornou forte, o que acontece? A presença de Deus estava dentro da tenda. Ó, olha a tenda aqui, ó, templo de habitação do Espírito Santo, a tenda. Então, se você quiser ter a presença de Deus continuamente na sua vida, você precisa ser jovem, você precisa vencer o pecado. Quando você vencer o pecado, vencer o diabo, você vai se tornar forte e nada mais vai impedir da presença de Deus vir sobre sua tenda. Tem pessoas que só reclamam, só murmuram, não conseguem alcançar o sobrenatural de Deus, não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem conversar, interagir, ouvir Deus falar. Por quê? Porque elas não venceram o pecado ainda. Elas são crianças na fé. Elas estão se alimentando de leitinho. Elas precisam agora ser fortes, vencer o pecado, ser jovem, ser forte para que a presença de Deus venha. Então você ser jovem espiritualmente não é a sua idade, mas é um nível de maturidade onde você conseguiu vencer o pecado, onde você venceu o maligno, você venceu o diabo. Isso é ser forte na presença de Deus, e é isso que vai atrair a glória, a presença de Deus para a tua vida. É isso que vai fazer com que você tenha o céu aberto sobre a sua vida, para você ter íntima comunhão com Deus. Mesmo se você chegar numa igreja fria, num local frio, por você ter vencido o pecado e ter a presença de Deus na sua vida, você não vai sair de lá reclamando. Lá naquele lugar você vai ouvir Deus falar com você. Mesmo que todos estão ao teu redor não ouçam, você vai ouvir. Por quê? Porque a presença vai estar dentro da sua tenda, dentro de você. Aleluia. Entendeu? Só que tem muitas pessoas que não conseguem vencer um pecado, vivem murmurando, vivem reclamando, não importa aonde vai, vão reclamar, porque não tem a presença de Deus nelas. Porque ainda não alcançaram o nível de maturidade do jovem, que é vencer o pecado, vencer a reclamação, vencer a contenda, vencer a murmuração, vencer os pecados. Ok? 29:5, ó, Jó está nos ensinando segredos. Quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e quando os meus filhos estavam ao meu redor. Ó, preste atenção. Nós somos ricos quando essa presença de Deus está conosco. Mas Deus, ele se revela de várias formas, de várias maneiras. Ele é o Deus que cura, ele é o Deus da provisão, ele é o Deus que é a nossa bandeira, ele é o nosso general de guerra, o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que sabe todas as coisas. Ele é aquele que está presente em todos os lugares, mas também ele é onipotente, é o Todo-Poderoso, onde nada é impossível para ele. E Jó está falando, ó, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Ou seja, quando na minha vida tinha sinais de prodígios, maravilhas, de curas, de libertações, e Jesus ele fala lá em Marcos 16, esses sinais que são sinais do Todo-Poderoso seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, falarão novas línguas. Esses são sinais de que o Todo-Poderoso está conosco, porque o sinal vai seguir a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos entender que um outro sinal de riqueza, de prosperidade, de bênção sem medida sobre a vida de um homem, de uma mulher, é que o Todo-Poderoso, a manifestação do poder de Deus acompanhe as nossas vidas. Você está vendo aqui que ele não está falando de dinheiro. Não está falando de dinheiro, mas ele está dando os segredos da prosperidade, os segredos da riqueza, que a traça e a ferrugem não corrói. É coisa linda. É coisa maravilhosa. Então, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, primeiro. Segundo, ó, mais um agora nesse versículo. E quando os meus filhos estavam ao meu redor. Ó, nós somos ricos quando nós temos os nossos pequeninos, os nossos filhos, aqueles pequeninos de 25 anos, 18 anos, né? Que nunca cresce. Quando nós temos os nossos filhos
a nossa família ao nosso redor. Isso é sinal de prosperidade abundante, é um sinal de riqueza. Hoje o diabo ele entra no meio das famílias para destruir as famílias, para acabar com o relacionamento entre pai e filho. A Bíblia fala, né, que os filhos se levantam contra os pais contra os filhos. A coisa é terrível, terrível, terrível. Porém, quando nós temos a nossa família ao nosso redor, junto conosco, isso é um sinal de riqueza, de prosperidade, de bênção sem medidas da parte de Deus. É um sinal de que o céu está aberto. Olha, Jó nos ensinando os segredos da riqueza e da prosperidade, que a traça e a ferrugem não corrói, são os tesouros celestiais. Vou ler mais alguns aqui. Quando os meus passos, Jó 29:6, eram lavados com leite fresco, e da rocha emanavam rios de azeite para mim. Ó, é normal, quando a pessoa tá com o pé sujo, ela lavar o pé com água. Isso era até um costume do Oriente. Quando a pessoa chegava na casa de outro, se lavava os pés. Jesus até fala isso num episódio lá no Novo Testamento, nos Evangelhos. É normal, porque a pessoa chega com os pés sujos da rua, aí você vai lá e lava os pés com água. Jó está falando assim, ó, quando os meus passos eram lavados com leite fresco, leite fresco, leite fresco, e da rocha emanavam rios de azeite para mim. Olha que interessante. Lavar o pé com água é normal e sair água da rocha. Muitos já viveram isso. Quase 3 milhões de pessoas lá no deserto, quando saíram do Egito. Sansão também teve a oportunidade de ver a água saindo da rocha. E isso até que é um sinal. Mas para Jó é um pouquinho diferente. Não é a água que sai da rocha. Olha o que emana da rocha. Rios de azeite. Então nós somos ricos quando Deus nos diferencia com a sua provisão de alto nível. Entenda isso. Nós somos ricos quando Deus vem com a sua provisão de alto nível. Por quê? Alguns lavam os pés com água natural, outros recebem água da rocha, que também é normal, mas Jó não. Jó ele lavava os pés com creme de leite fresco, ou seja, com manteiga. A rocha, em vez de verter-lhe água, dava-lhe mananciais de azeite. Isso é o diferencial entre o miserável e o homem a quem Deus prospera de fato. A Bíblia fala assim, ó, que nós temos que sugar mel da rocha, não é água. Quando nós bebemos a água da rocha, nós passamos a ter vida. Numa linguagem espiritual, quando nós bebemos da água da rocha que é Cristo, nós temos a vida eterna. Glória a Deus. Mas tem mais tesouros. E a Bíblia nos ensina que nós podemos extrair, arrancar, chupar, beber mel da rocha. Mel da rocha. O que é mel da rocha? São os segredos da era vindouro. É você poder contemplar a sala do trono de Deus, ver a majestade do Senhor. É você poder ver o Senhor Jesus com olhos como chama de fogo. É você poder ver os seres celestiais, os anjos ministrando. É você poder viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Ter Jeremias, Deus fala para Jeremias, clama a mim, e anunciar-te coisas profundas, maravilhosas, que você não sabe. Isso é o mel da rocha. Isso é manar azeite da rocha. Olha o que o Jó está falando, que não tem riqueza, não tem tesouro nessa terra que possa suprir isso. Quando Deus começa a te dar revelações, quando Ele abre o céu sobre a sua vida, quando você começa a ver o sobrenatural, quando você começa a ter sonhos, visões proféticas, quando você conversa, fala com Ele, quando Jesus Cristo vem até o seu encontro, quando você vê anjos ministrando ao seu redor, não tem nada nessa terra que tenha esse valor. Isso é manar mel da rocha, isso é manar azeite da rocha. Olha que coisa linda, né? Quando você caminha, não é água, mas é leite fresco que os seus pés são lavados. A água ela purifica, mas o leite fresco ela hidrata, ela faz bem para a pele.
Olha que coisa linda. Então nós precisamos dessas revelações de Deus. A Bíblia fala que as coisas ocultas, os mistérios, são separados para Deus. Mas Deus fala para Jeremias: eu entrego para quem clama, para quem busca. E isso é, quando você começa a fazer a obra de Deus, você vai começar a receber leite fresco no seu pé. Quando você começar a fazer a vontade de Deus aqui na terra, vai começar a manar azeite da rocha. É isso que o nosso amigo Jó está nos ensinando. E Jó 29:7, quando saí à porta da cidade ao tribunal, e quando o meu assento era preparado na praça para julgar. Nós somos ricos quando nós temos motivos para fazer o bem àqueles que estão ao nosso redor. Jó, ele fazia bem para o seu povo como um juiz. Nós somos ricos quando o nosso lugar de honra é guardado e somos esperados em algum lugar. Isso são alguns aspectos. Se você for vindo até Jó 29 e 25, você vai ver que todos eles vão dar esse aspecto profético na vida de Jó, falando de tesouros que nós temos. E Jó, ele está lembrando desses tesouros. E o interessante, olha o que ele fala aqui no Jó 29, 20. A minha glória sempre será nova. Veja que ele não está falando agora no passado, tá? Até então ele estava lembrando do passado. Mas a minha glória sempre será nova. E o meu arco se renovará em minhas mãos. Você quer mensagem mais forte que essa de esperança? Daquele que está passando por sofrimento, porém ele tem riquezas, tem tesouros celestiais. Ele sabe que a traça e a ferrugem, a enfermidade, nada desta vida pode tocar nesses tesouros que ele tem guardado, né? Ele sabe que ele está passando pelo vale da sombra da morte. Ele fala: mas a minha glória sempre será nova. Jó, ele não pensou que passaria pelas atuais angústias que ele está passando, mas ele começa a dar sinais aqui em 29:20, de que os sinais de sua riqueza, dos seus tesouros celestiais, vão voltar sobre a sua vida. Isso é fé, isso é você confiar, esperar, desejar, colocar o seu coração naquilo que você não vê, ao ponto de você chamar à existência aquilo que não existe. E o meu arco se renovará em minhas mãos, ou seja, mesmo que ele esteja danificado, ele vai ser renovado. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Vamos agora para o capítulo 30, onde nós vemos alguns detalhes da paixão e sofrimento de Jesus Cristo e até a situação dos soldados. Vamos lá, vou ler rápido aqui, tá? 31. Mas agora os que são mais jovens do que eu zombam de mim. Jesus ali na cruz, os soldados romanos mais novos do que ele, eram alistados já na flor da juventude para servir ao império, estavam ali zombando dele. Os seus pais eu desdenhei empregá-los entre os cães do meu gado, os gentios, né? Pois de que me serviria a força dos seus braços, presos em pecado, em idolatria, em adoração a demônios, serve para nada, né? Homens em quem pereceu a esperança de chegar à velhice, ou seja, não terão a vida eterna, pois estão extenuados pela miséria e pela fadiga, fogem ao deserto em meio ao vazio e à desolação, recolhem cascas de árvores junto aos arbustos, e as raízes da giesta são a sua comida. Ou seja, são aqueles miseráveis que vivem comendo o lixo, vivem comendo os restos que estão pelas ruas, né, as coisas que são indignas para poder sobreviver. São lançados do meio dos homens, grita-se atrás deles como gritam atrás de um ladrão. Foram habitar nas covas dos vales, em buracos de terra e das rochas. Entre os arbustos urram como jumentos e debaixo das urtigas se ajuntam. São filhos indigentes. Tá falando de filhos, hein? O povo de Israel que disse crucifica, crucifica. São filhos de indigentes, filhos de homens infames, expulsos a golpes do país, da Jerusalém Celestial. E agora você vai começar a ver os detalhes da paixão de Cristo. Olha o que ele fala, o que Jó começa a falar que ia acontecer com Cristo momentos antes dele morrer na cruz. E agora me tornei em sua cantiga, sim, serei um refrão para eles.
Aborrecem-me, fogem para longe de mim e não hesitam em cuspir-me na cara. Jesus foi cuspido na cara. Mateus 26, 67 fala disso. Porquanto Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, e eles soltaram o freio diante de mim. Destrói à minha direita, levanta-se o povo vil. Empurram os meus pés e preparam contra mim caminhos de destruição. À minha direita, né? Ele foi crucificado entre dois ladrões. Um deles blasfemou contra ele. O outro se arrependeu, se humilhou e reconheceu que ele era rei. Então ele está falando, ó, presta atenção nos detalhes aqui. À minha direita, levanta-se o povo vil, ou seja, aquele que reconheceu Jesus como rei, como senhor, é o que estava à esquerda. Vamos lá. Empurram os meus pés e preparam contra mim caminhos de destruição. Destroem o meu caminho, aumentam as minhas calamidades, ainda que ninguém ajudaria uns homens como este. Através de uma ampla brecha entram, do meio da ruína se precipitam sobre mim. Terrores me assaltam, lá na cruz. Repentinamente perseguem a minha honra como vento, e a minha prosperidade desaparece como uma nuvem. E agora a minha alma se derrama, dias de aflição me acometeram. Deus meu, por que me desamparaste? De noite os meus ossos são perfulhados com talhadeira, ó, os pregos nas mãos e nos pés. Ó. Aí ele fala assim, e por causa da dor os meus tendões não descansam. Prego na mão, nos pés. Então, nós vemos Jó, agora nesse capítulo 30, ele relatando o sofrimento de Jesus e o estado daqueles homens, né, dos soldados, do povo que estava ali, blasfemando, escarnecendo dele e dizendo crucifica, crucifica, cuspindo nele, zombando, jogando sorte sobre as suas vestes. E nós vemos aqui o capítulo 30 trazendo esse detalhe todinho do sofrimento. Por quê? Porque Jó, ele é um tipo do Senhor Jesus. Jó é o tipo daquele que sofre, passa por um sofrimento sendo inocente diante de Deus. Porque Deus fala, ele é reto, ele é justo, ele é íntegro, temente a Deus, ele se desvia do mal. Jesus também. Então Jó, ele está passando por um sofrimento prefigurando, simbolizando o sofrimento do Senhor Jesus. Então Jó está falando essas palavras, capítulo 29 e 30, sobre ele. Jó está falando no capítulo 29 que ele ajuntou tesouros no céu. Como Jesus também ajuntou o tesouro no céu. E você vai ver essas palavras, quando Jó fala que a sua luz resplandece sobre a sua cabeça, Jesus fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, está sobre, me ungiu. Então nós vamos ver essas falas de Jó na boca de Jesus Cristo, milhares de anos depois. Nós vamos ver Jó passando por um sofrimento que o Senhor Jesus ia passar. Só que tem um detalhe, durante esse vale da sombra da morte que Jó está passando, Jó, ele não sabe o propósito, ele não compreende, ele não tem o entendimento do propósito porque estava passando por aquilo. Jesus não. Jesus, lá em Mateus 17, ele tem detalhes do que iria acontecer com ele. Jesus, quando ele vem para a terra, ele tem um propósito. E ele passa por todo o sofrimento sabendo qual é o propósito dele. Diferente de Jó, Jó só vai descobrir o propósito no final do Vale da Sombra da Morte. Quando Deus vem no redemoinho e começa a ensinar, falar para Jó qual era o propósito. E Jó reconhece, ele fala, ó, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem ao Senhor. Tinha um propósito esse sofrimento de Jó, assim como teve um propósito o sofrimento de Jesus. E os dois estão ali naquela figura de inocente. Jó está falando, eu sou inocente. Eu espero ainda me apresentar de Deus, ser julgado por Deus, para que ele me fale aonde que eu errei, porque na minha consciência eu estou inocente diante de Deus. E por causa dessa inocência diante de Deus, nós vamos ver agora no capítulo 31 os aspectos que garantiram a ressurreição de Cristo e os aspectos que garantiram que o cativeiro de Jó fosse mudado completamente, tá? Então vamos lá, Jó capítulo 31 agora. Primeiro aspecto, um voto de santidade. Fiz um pacto com os meus olhos. Como, pois, haveria de fixar os meus olhos sobre uma virgem? Existem duas coisas que nós precisamos entender. O coração e os olhos.
tá? O coração, né? A nossa mente, os nossos desejos e os olhos. Então Jó está falando que ele fez um pacto com os seus olhos e com o seu coração, ou seja, a mente. A mente, ela dá livre curso aos nossos olhos, que procuram pontos de cobiça, procuram satisfazer os desejos da carne. Porém, quando a nossa mente, né, o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nós conseguimos manter os nossos olhos sob controle, sobre a direção correta. Né? E o único meio de se obter a vitória sobre a cobiça da carne, sobre os desejos, é fazendo esse voto com Deus, um voto de santidade. Um voto de santidade. Então, Jó, através desse exemplo, ele mostra que com esse conceito, com esse voto, com uma parte importantíssima do seu corpo, né? Uma das principais. Por que é uma das principais? Que o Senhor Jesus ensina que os nossos olhos são janelas da alma. E aquilo que passa diante dos nossos olhos vai diretamente afetar a nossa alma, podendo levar até a nossa alma a um cativeiro espiritual, sofrimentos e tormentos. Então, Jó, ele faz esse voto de santidade com o seu olho, levando cativo todos os seus pensamentos a Cristo. Por que ele leva cativo, obrigado, os seus pensamentos? Porque ele não vai... Uma coisa é você olhar, outra coisa é você fixar os olhos sobre uma virgem. Uma coisa é você passar o olho, outra coisa é você voltar o olho. Porque o olho visualizou, mandou informação para a mente, e a mente está falando, o olho volta, fica fixo, olha, cobiça, deseja. E ele fez isso, ele fez um pacto de santidade com seus olhos e com o seu coração. Olha que coisa linda. E esse pacto de santidade, esse voto, muda cativeiro, muda a situação quando nós fazemos votos. E que galardão eu teria da parte de Deus lá em cima? E que herança eu teria com o Todo-Poderoso nas alturas? Jó está falando aqui da sua esperança remota naquele tempo, né? A respeito do reino de Deus, que viria depois da encarnação de Jesus Cristo. Ou seja, seria o único meio de resgate da sua herança. Né? Aonde que está a herança de Jó? Aonde que ele ajunta tesouros? É lá em cima, não é aqui embaixo, onde a traça e a ferrugem corrói. Ele está falando, e a minha recompensa, o meu galardão? Eu teria parte de Deus lá em cima? Sim, ele teria, porque ele ajuntou tesouros no céu. Que herança eu teria com o Todo-Poderoso nas alturas? Além desse tesouro, a herança é Cristo. Olha que coisa mais linda. A partir da intervenção divina de cima, né? Isto é, de Deus enviar o seu Filho aqui no nosso meio, nós passamos a ter a herança no reino de Deus. Nós não só juntamos tesouros no céu, mas como nós podemos entrar no reino dos céus, no reino de Deus. E ali poder desfrutar dos benefícios deste reino, da sua vida. Qual é o benefício principal? Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Jó 31:3. Então, não é a perdição para os injustos, e o desastre não é para o que comete iniquidade? Ou seja, na teologia daqueles dias, a perdição era o prêmio do perverso. E isso ele está certo, está corretíssimo. Mas a pergunta é, esse desastre poderia acontecer com o justo? Nisso ele ficava um pouquinho confuso, né? E se perguntava, por que isso está acontecendo com o justo? Por que todo esse sofrimento, esse desastre, essa coisa terrível? É porque era difícil entender que um inocente iria morrer pelo pecado da humanidade. Muito difícil, né? Jesus ele fala, né, dar a vida por um amigo é fácil. Agora eu quero ver você dar a vida pelos seus inimigos, por aqueles que gospem na sua cara. E Jó não estava conseguindo ter esse entendimento. Porque, o Messias vai vir, o prometido, o escolhido de Deus vai vir, mas ele vai vir santo, inocente, ele vai passar por tanto sofrimento. E o povo de Israel, quando Jesus veio a essa terra, não entendeu, como Jó não entendia. Aqui Jó estava simbolizando também o pensamento que estaria no coração do povo quando Jesus iria à terra. Porque eles não conseguem entender. Mas não é a perdição para os injustos, a cruz não é para os injustos, o desastre, a maldição da cruz não é para aqueles que cometem iniquidade. Como que ele é o Messias, como que ele é o prometido de Deus, vai passar por todo esse sofrimento e humilhação? Então Jó estava ali
expressando o que estaria no coração do povo de Deus naquela época, por não compreender que Jesus seria a raiz de terra seca, passaria por sofrimentos, por humilhação, para poder vencer a morte. Morreria como inocente. Verso 4. Porventura ele não contempla o meu caminho e não enumera todos os meus passos. Aqui nós vemos Jó reconhecendo Deus como onisciente, onipresente. Está presente, conhece todos os passos, conhece o caminho, conhece aquilo que está no coração de Jó, conhece todas as coisas. E ele continua assim, ó: se eu andei acompanhado da vaidade e o meu pé se apressou atrás do engano, seja eu pesado em uma balança justa para que Deus conheça a minha integridade. Jó 31, 6. Vou ler até o 7. Se os meus passos se apartarem do caminho e o meu coração seguiu após os meus olhos, lembra do concerto que ele fez no verso 1? Se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então semei eu e outro coma, assim arranque o produto do meu campo. Vou parar só até aqui, tá? Então, ó, Deus, ele não é onisciente? Ele é onisciente, ele é o grande vigilante dos justos. Ele está o tempo todo com os olhos voltados para nós. Ele sabe por onde nós passamos, o que nós pensamos, o que nós falamos e o que nós fazemos. Você pode até esconder dos homens, mas de Deus você não esconde não, tá? Aquilo em que nós mais pensamos, presta atenção nisso aqui, tá? Aquilo em que nós mais pensamos se torna o nosso ídolo. Idolatria está ligado com os nossos pensamentos, está ligado com os nossos desejos, está ligado com o nosso tempo e recurso. Idolatria está ligada aos nossos pensamentos, desejos, tempo e recurso. Então, naquilo que nós mais pensamos está o nosso ídolo, certo? Naquilo que nós mais desejamos é onde está escondido o nosso prazer e aquilo que pode nos levar à queda, à destruição. Aquilo com que nós mais gastamos, investimos nossos recursos, é onde está contemplada a nossa vaidade. E Deus, ele não tolera rivais. Deus não tolera ídolos. Deus não tolera os nossos prazeres carnais tomando lugar dos prazeres espirituais que só o Senhor pode nos dar. Deus não admite que nós venhamos gastar os nossos recursos com vaidades. Os nossos recursos são para investir no reino de Deus. Nós também, olha outra coisa linda. Aquilo que nós mais visitamos, os lugares onde nós mais amamos, é onde está o nosso altar. Então, aquilo que nós mais pensamos é o nosso ídolo. O lugar onde nós mais visitamos é onde está o nosso altar. Aquilo que nós mais desejamos é o que esconde o nosso prazer, que nos rouba o deleite de Deus. Aquilo que nós mais gastamos expressa a nossa vaidade. Tudo isso é o nosso rival para com Deus. Então, se eu penso em Deus, se eu penso em Jesus o tempo todo, ele é o meu ídolo. Eu vou adorá-lo, porque o meu pensamento, por isso que Paulo fala, levai os vossos pensamentos cativos, obrigados a Cristo. Qual é o lugar que eu mais visito hoje? É a igreja? Porque se for a igreja, onde Jesus Cristo falou, a casa do meu pai, a igreja chamada casa de oração, se for a igreja, quer dizer que o meu altar está na igreja, está na casa do pai. Meu altar, ele é construído com oração. Se eu desejo muitas coisas de Deus, isso expressa o desejo do meu coração. Deleita-te no Senhor, tenha prazer, tenha desejo nele, e ele considerará os desejos do seu coração. Se os meus recursos eu utilizo, na sua maior parte, para investir no reino de Deus, eu estou mostrando que Mamon não tem domínio sobre a minha vida, e que minha vida não é vaidade, como diz o pregador em Eclesiastes. E eu não deixo que os meus pensamentos, o lugar aonde eu vou, eu não deixo que os meus desejos, eu não deixo que os meus recursos venham se tornar rivais, venham roubar o lugar de Deus na minha vida. Ou seja, o nosso culto é somente para Ele, é dele e para Ele. Ou seja, como que eu cultuo a Deus? Com os meus pensamentos focados nele, estando presente o maior tempo possível na sua casa, desejando
os desejos do coração de Deus e investindo os meus recursos no seu reino. É assim que eu demonstro que o meu culto é somente dele e para ele, ok? E Jó está expressando isso nesses versículos, né? Ele fala: se eu andei acompanhado da vaidade e os meus pés se apressou atrás do engano. Jó, ele não sabia que ele era um tipo de Jesus Cristo, daquele que ainda um dia se levantaria sobre a terra, né? Porque os seus caminhos, os seus passos foram contados, como aconteceu com Cristo, né? E ele estava sofrendo aquela paixão e morte como um tipo de Cristo para a sua geração. Olha que coisa linda, hein? E seja eu pesado em uma balança. Jó não tinha ideia que naquela época ele foi o único homem que Deus estava usando para ser o tipo de Cristo, para passar por todo aquele sofrimento sendo justo, porque Jesus sofreu sendo justo, né? E Jó, assim como Cristo, ele testifica que os seus pés não se apressaram para o engano. Deus estava usando uma projeção profética para mostrar ao mundo que Cristo haveria de vir, né? Fiz um pacto com os meus olhos, pois como haveria de fixar os meus olhos sobre uma virgem? Jesus falou: só de você pensar em cometer o adultério, você já adulterou. É a mesma coisa que Jó está falando em 31:1. Olha que coisa interessante. Como, né, o profeta Jó aqui, porque qual é a principal característica daquele que tem um ministério profético, um ofício de profeta? Ele vive nas entrelinhas a sua profecia. A sua profecia não é simplesmente dita com palavras, é com a sua própria vida. É esse que tem o ofício profético. Isaías, você vai andar nu durante um determinado tempo. Jeremias, compra um cinto, bota na cintura, depois enterra, deixa apodrecer e bota o cinto de novo. Agora Oséias, vai se casar com uma prostituta. Você vai dormir tantos dias só de um lado do corpo e vai viver durante tantos dias com uma ração fracionada de água e de pão. João Batista vai para o deserto comer gafanhoto, mel silvestre, andar com vestes de pelos de animais. Você vai viver a sua profecia. Aqueles que têm ofício de profeta, eles vivem na carne, eles vivem com a sua própria vida a profecia. Hoje você vê profetas aí, né, fazendo festa, com muito dinheiro, correndo atrás de dinheiro, de fama, de agenda, querendo aparecer e tal. Mas você não vê eles passando por sofrimento, por humilhações. Você não vê, porque eles não estão vivendo literalmente a profecia. E Jó estava vivendo a profecia, e nós fechamos aqui falando assim: as balanças fiéis não acharam em Cristo nenhuma maldade, assim como não achou em Jó. E Jó estava tão certo disso, que ele estava: seja eu pesado em uma balança justa. Ou seja, eu quero ser julgado por Deus. E a Bíblia fala que o julgamento começa pela igreja, começa por nós. E Jó já estava profetizando isso. Ou seja, palavras que estão escritas no Novo Testamento, que foram extraídas das palavras proféticas que Jó proferiu no seu livro. Então que nós possamos ter esse entendimento, absorver isso e colocar em prática nas nossas vidas. Até a próxima lição. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.